Gazeta Esportiva! Vem com a gente que vai começar mais uma semana na companhia do seu, do meu, do nosso programa de final de tarde. Olha, são quase 35 anos que está no ar o Gazeta Esportiva. Quase 35, vai fazer aniversário o nosso programa em junho. 35. Mais antigo que eu. Ah, vá! Você assistiu Gazeta Esportiva? Você assistia, não assistia? Assistia, mas depois de um tempo, né? Eu assisti o Gazeta Eu sou mais novo que Esportiva. isso. Eu assisti o Gazeta Esportiva. Bom, e olha quem está comigo aqui no estúdio, nosso tetracampeão Miller. Super comentarista, jornalista Alex Miller. Boa. Aí, Xará. Olha, tem vários temas pra gente discutir hoje aqui no nosso programa, né? Acabou a novela na CBF, abemos... O mundo tem um papa e nós sabemos técnicum. Técnicum. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O que será que o Miller e o Alex acharam, hein? A gente vai repercutir muito sobre esse assunto aqui no Gazeta Esportiva. Tem ainda a vitória do Palmeiras no clássico contra o São Paulo. Vitória magrinha, mas que valeu muito. Magrinha em maiúscula. Magrinha. Ah, e o Corinthians. O Corinthians está com aquele sinal de alerta ligado. Que é má fase, né? Má fase na defesa. Thiago Salazar está no Allianz Parque para o duelo do Santos contra o Ceará. A gente vai num pé, volta no outro, antes tem dicas. Let's go, people! A gente começa aqui com o anúncio de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, com contrato até a Copa do Mundo de 2026. Até o fim da Copa, né? Isso. Espero, né? O presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, falou sobre o novo comandante. Olha só. A repercussão muito positiva e também ele está muito feliz nessa conversa que tivemos. E eu acho que todos os clubes têm, do futebol brasileiro se manifestando também, parabenizando, né, por essa contratação. Os atletas da seleção brasileira, muitos também parabenizando, né, dizendo que é um excelente treinador. Temos consciência que procuramos fazer o melhor. Isso não desmerecendo nenhum dos outros treinadores que estiveram juntos com a CBF, com a seleção brasileira. Ele também tendo essa vontade de estar dirigindo a seleção brasileira. Que no dia 26, o treinador presente, ele possa fazer a escolha dos 23 que irão para esses dois jogos, contra o Equador e contra o Paraguai. O Real Madrid ainda não se pronunciou sobre a saída do treinador italiano, mas a expectativa é de que ele só complete os 3 jogos que faltam para o clube espanhol nessa temporada. CBF explicou que Ancelotti já vai se reunir na próxima semana com o coordenador-geral de seleções, Rodrigo Caetano, e também com o ex-zagueiro Juan, coordenador técnico, para definir a pré-lista de convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico estará à frente do Brasil nos 2 jogos. Para você saber o tamanho do Carlo Ancelotti, a gente vai conferir agora o currículo do novo técnico da seleção com os principais títulos dele. Depois a gente vai ouvir a opinião do Miller e do Alex Miller. Ele conquistou 5 vezes a Liga dos Campeões e 4 edições do Mundial de Clubes. Ele tem ainda um campeonato inglês, um italiano, um francês, um alemão e 2 espanhóis. Cidadão do mundo, né? Fora vários outros troféus de menor relevância por esses países. O Ancelotti foi o primeiro treinador a ganhar as 5 principais ligas da Europa. A enquete é sobre isso também, então vamos para a nossa enquete já com o Carlo Ancelotti ou Ancelotti. Até onde o Brasil vai chegar na Copa? Vai conseguir um título? Vai chegar aos mata-matas, fase de grupos ou nem se classifica? A enquete está no ar no site gazetesportiva.com. E agora tem muito assunto aqui no programa. Vocês gostaram da contratação do Ancelotti? Eu, como já vinha defendendo, ao contrário do meu xará aqui, a possibilidade de se estudar a contratação de um técnico estrangeiro, dentre os estrangeiros que hoje poderiam ser contratados, acho que seria um dos grandes nomes. O Abel Ferreira, por já estar no Brasil há 5 anos, conhecer com mais profundidade o futebol brasileiro, também poderia ser um grande nome. Só que seria muito mais difícil para ele sair do Palmeiras, ele não sairia do Palmeiras nesse momento, ele ganha muito bem no clube, está adaptado e feliz. E ele
teria aquela coisa assim, apaixonada de ser técnico do Brasil. Se fosse da seleção portuguesa ainda, por ser a sua terra natal, talvez poderia ter esse componente emocional. Mas para deixar o Palmeiras, do jeito que ele está hoje, bem encaixado, ganhando bem, para assumir uma seleção brasileira, que ele não sabe qual seria o risco, ficaria difícil. E o Ancelotti, gente, ele tem 65 anos, um vasto currículo de títulos, e aí você pode falar o seguinte, mas ele não conhece muito o futebol brasileiro, ele só trabalhou na Europa, então ele não sabe quem está jogando aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, mas assim, eu tenho uma sensação, quero crer, que ele não foi contratado de ontem para hoje. Ele já sabia dessa possibilidade há algum tempo. Você acha que ele não começou a acompanhar o futebol brasileiro com mais detalhes? Você acha que ele não tem auxiliares já, inclusive aqui no Brasil, que vem acompanhando o futebol brasileiro para passar as informações para ele e assim que ele assumir, ele já pegar tudo isso e começar a trabalhar e colocar em prática? E é um grande treinador, é um treinador de ponta, tido pela maioria das pessoas que acompanham o futebol do mundo como um dos maiores técnicos da história do futebol. Inclusive lá na Itália, que é a terra dele, o pessoal lamentando, ficando indignado, porque o Brasil conseguiu contratar o Ancelotti e a Itália não. Deve ser dinheiro. Então, deve ser lógico muito que é dinheiro. Lógico que é dinheiro. Então, assim, pelo mercado, pelo que existia hoje, eu acho que o Brasil está muito bem servido. E aí, Miller? Olha, Michele, eu sou contra, não pelo currículo dele, porque o currículo dele fala por si só. O currículo dele é excelente, só falta a Copa do Mundo. Exatamente, nem precisa questionar, quem vai querer, é inconteste, como diz o americano, né? Então acho que eu sou contra porque é pouco tempo até o ano que vem, a Copa do Mundo, né? O Brasil não tem um time, o Xará sabe disso, todos sabemos, o Brasil não tem um time, o Ancelotti não tem um tempo para formar um time como em clube, os clubes que ele passou, que ele foi campeão, ele treinava só seleção. Só craques, né? Só seleção. E agora, Michele, é o seguinte, é muito peso de um treinador que chega, com muito peso, mas para um time leve. Então até então, a prima dona da seleção brasileira hoje é o Ancelotti. Não está no campo, está fora do campo. Porque ele é muito mais treinador que os jogadores. Atualmente falando. Ele é maior. Muito maior. Que todos eles lá. Exato. O que eu estou te falando, esse peso desse currículo maravilhoso... Isso é bom. Eu não sei se ele vai fazer efeito positivo nessa pobreza que está o nosso futebol. Talvez faça, porque talvez eles respeitem. Lógico, a gente torce. O que eu acho... O Ancelotti é o seguinte, ele é um treinador, eu joguei contra ele quando ele jogava pelo Milan. Ele é apaixonado pelo futebol brasileiro e por jogadores brasileiros. Você pode ver que todos os jogadores brasileiros que ele treinou tiveram bom desempenho porque ele dá confiança. Ele pedia jogadores brasileiros para os times dele. Exatamente, ele tem paciência com o jogador brasileiro. Né? No Real Madrid, então, nem se fala. Então, acho que, a princípio, chega assim, um grande peso como treinador, fortíssimo, campeoníssimo, mas pega uma seleção que não tem um time formado até então. Ele vai ter que formar esse time. Né? Aí eu pergunto, então, na nossa enquete até onde o Brasil chega? Vocês acham que ele consegue? É um chutômetro, mas a enquete é isso. Sim, Michele, o Brasil, a seleção brasileira vai para o Mundial dependendo dos valores individuais. Não vai depender de um grupo, porque não tem. Não se classifica, nem se classifica para a Copa. Não, isso não tem. Fase de grupos, mata-mata o título. Isso, o não classificar para a Copa está fora de questão. Não tem como. Vai classificar. Sempre classificou e vai classificar. Ok. Título, mata-mata ou fase de grupos? Não, na fase de grupo sempre passou e vai passar. Vai passar. Entendeu? Tudo bem que aumentou o número de seleções, mas vai entrar a seleção muito fraca. Mas vai passar. Mata-mata? Mata-mata, aí o Brasil fica no meio do caminho. Você acha que fica? E você, Alex? Eu como sou um otimista por natureza, eu quero crer que o Ancelotti será campeão do mundo com a seleção do Brasil. Eu acho que chegou agora. Ele vai colocar mais uma coisa no currículo dele, que é o título da seleção brasileira. Agora, um detalhe, ele não foi treinador da seleção italiana, não é por falta de dinheiro. É por preferência. O presidente da Federação Italiana nunca colocou o Ancelotti como prioridade. Não, nunca. Sempre, pra você ter uma ideia, ele dizia que o Roberto Mantini
era mais treinador que o Ancelotti. Tanto é que o Mancini, ele foi treinador da seleção e foi campeão da Eurocopa com a Itália. E se prepare para novidades na próxima convocação, hein? Por quê? Casemiro e Antony são peças tidas como quase certas para retornar à seleção brasileira. É mesmo? Ele Sim, gosta, né? O Casemiro jogou com ele. E o Endrick? Ele vai pôr o Endrick para jogar, será? Talvez, eu acho que é algum nome que ele deve chamar sim. Ô, Michele, todo treinador quando chega, ele vai fazer algo de diferente. Claro, tem que fazer. É lógico, né? Até porque na Se ele mantiver o que estava antes, deixasse o que estava antes. Exatamente. Então, com certeza, como eu te falei, ele gosta de jogador brasileiro. Ele gosta de treinar jogador brasileiro. Sim. Isso Então é um ponto venha positivo. ser feliz, Isso é um ponto positivo para ele. Ele vai morar aqui ou vai morar lá fora? Vamos morar lá fora, né? Vai ficar nos dois, né? Ponte aérea. Agora, ele precisa sim ver os jogos do Campeonato Brasileiro aqui presente. Para conhecer o nosso, né? Nossa galera daqui. Poxa vida. Aí, amigo de casa. Hoje tem jogo do Brasileirão no Allianz Parque, mas não é do Palmeiras. O que está acontecendo? Thiago Salazar está lá na Casa Alviverde para falar sobre o duelo do Santos contra o Ceará. Boa noite, Salazar. Você já tem aprovado a escalação do Peixe? Já temos sim um esboço, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Uma situação inusitada, inédita. O Santos como mandante pela primeira vez aqui no Allianz Parque, a casa do Palmeiras. O Braguinha vai mostrar para vocês aqui, o Ricardo Braga, nosso cinegrafista, como é que está o ambiente aqui. A gente está na Rua Palestra Itália, antiga Turiaçu, num cruzamento com a Caraibas, justamente onde costumeiramente fica a torcida organizada do Palmeiras. E aí o Braga vai mostrar para vocês aqui, as placas de alumínio que eles colocaram aqui nas esquinas. Muitos comércios aqui ficaram fechados, preferiram não abrir as portas, como vocês podem ver, e estão protegidos por essas placas, porque aqui hoje só transita torcedor do Santos. Quem abriu tá recebendo, como vocês podem ver ali, mostra ali, Braguinha, tem um pessoal no bar ali, tudo na paz, tudo tranquilo, mas muita gente preferiu não abrir as portas e colocar essa proteção por aqui. Como vocês podem olhar o movimento, Michele, a gente não deve ter Allianz Parque completamente lotado. A tendência é na casa dos 30 mil pessoas por aí, a tendência tinha mais de 25 mil ingressos vendidos de maneira antecipada, o Allianz Parque que suporta cerca de 40 mil torcedores. A gente não deve ter casa cheia. Vale lembrar que é segunda-feira, a bola começa a rolar às 8 horas da noite, o horário e o dia são um pouquinho ingratos, além da fase do Santos, que também não é das melhores. Aliás, falando do Santos, tem novidade hoje. Zé Rafael, pela primeira vez, relacionado, deve ficar no banco de reservas. Barreal e Souza também voltaram do departamento médico, estão liberados, são as novidades. Por outro lado, tem desfalques, né? Neymar continua fora, João Schmidt também fora dessa partida, e além deles o Guilherme, que está com uma lesão na coxa e também desfalca o Peixe. Nesse cenário, campinho na tela para a gente esboçar esse Santos e Ceará, a escalação do Santos de Kleber Xavier. Santos que deve vir para campo com Gabriel Brazão no gol. Linha de defesa com Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Meio de campo tem Rincon, Gabriel Bontempo voltando ao time e Roleiser. E lá na frente, Tassiano, Soteldo e Tiquinho Soares. Esse é o Santos que pega o Ceará hoje aqui. Santos penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, 4 pontos em 7 jogos. O Ceará é o nono, já tem 11 pontos, está numa situação muito mais confortável. Teve a semana livre, vem de vitória contra o Vitória da Bahia. Enfim, uma situação diferente desse Ceará, que tem o Pedro Raul, centroavante do Corinthians, na referência do ataque. E tem uma questão importante que eu quero destacar aqui: o próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro é o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então vale dizer que Zé Ivaldo, Gil, JP Sherman, Diego Pituca, João Schmidt, Roleiser e Tiquinho Soares estão pendurados com 2 cartões amarelos. Então tem uma turma aí que tem que jogar aqui, ó, preocupada hoje para não ficar de fora do clássico contra o Corinthians. De todos eles, acho que o santista tem mais preocupação com o Roleiser, né? Roleiser tem sido o grande destaque desse time do Santos, que hoje vai jogar pendurado aqui contra o Ceará. Tá certo, Michele? Estamos aqui, ó. Esse é o movimento na porta do Allianz Parque para esse Santos e Ceará. Jogo importante para o Peixe, que precisa voltar a vencer para dar um alívio. Provavelmente o Santos nem sairá da zona
zona do rebaixamento se vencer hoje, mas já dá um alívio para o torcedor que está preocupado e está muito preocupado com o risco de descenso mais uma vez, Mi. Muito obrigada, Salazar. É jogo importante para o Santos. O que você espera, Alex? Um jogo que o Santos tem que encarar como se fosse uma final de Libertadores, por exemplo. Como se fosse uma final de Copa do Brasil. Por quê? Porque o Santos hoje, se você olhar a tabela de classificação, ele é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos. Os dois que estão acima dele ainda dentro da zona têm 7 pontos, que são Vasco e Juventude. Se o Santos ganha hoje do Ceará pela contagem mínima, ele ultrapassa o Juventude e o Vasco e fica sendo tá na tela, o primeiro dentro da zona do rebaixamento, mesmo atrás do número São de Paulo. pontos. Tudo, número de pontos, mas passa nos critérios de desempate. Sim. Então, o Santos ficaria com 7, depois o Vasco com 7, depois o Juventude com 7. E o São Paulo com 9, o primeiro fora da zona do rebaixamento. O detalhe é o seguinte, a gente tem que analisar os jogos dos times. O Santos pega o Ceará hoje, que em tese é o adversário menos difícil em relação aos próximos adversários que o Santos terá. O Santos vai pegar o Corinthians em Itaquera, depois pega o Vitória em Salvador, depois recebe o Botafogo, que está em ascensão no campeonato. Tocou 4 no Inter Eu ontem. acho o Ceará difícil. Depois pega o Fortaleza no Castelão. Aí tem a paralisação do Super Mundial e volta contra o Palmeiras. Então assim, o Santos precisa abrir os olhos e fazer um trabalho assim de conscientização, mentalização, um espírito de guerra realmente. A guerra do bem, né? A guerra do futebol, a guerra de mentalizar... A guerra da vontade. Da vontade da de garra. superar as deficiências técnicas que o Santos tem, e muitas, superar as limitações com a inspiração, com a transpiração e buscar resultados que a gente nem considere possível, mas que ele, como Santos Futebol Clube, tem que buscar. A começar do Ceará hoje. Imagina o Santos perde pro Ceará hoje. Vai recuperar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, vai recuperar contra o Vitória em Salvador, lá no Barradão, depois Botafogo, depois Fortaleza fora, depois Palmeiras, daqui a pouco o Santos está atrás do Sport. Então, tem que tratar o jogo de hoje como uma final. É isso, Miller? Olha, Michele, o Santos vai enfrentar um adversário que está bem no Campeonato Brasileiro. É nono, né? O Ceará é um bom time, é um time que impõe muita dificuldade para os seus adversários, até porque é um time compacto, não é um time que tem individualidade. Ele tem um coletivo muito bom, diferente do Santos. O Santos só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. E não só por conta das vitórias, Michele. A seca de vitória é fruto do mau desempenho dentro de campo. O Santos não joga bem. Pra você ter uma ideia, vai jogar o Tassiano hoje. Ele tem que jogar. Ele foi a maior contratação do Santos esse ano. Mais de 8 milhões de euros por ele. Quem? O Cassiano? Tassiano. Eu acho muita coisa para pouco futebol. Neymar. Não, o Neymar é só uma outra coisa. E o Zé Rafael? Eu tô dizendo, o Zé Rafael é um bom jogador. Não vez mais caro. Tá voltando agora Mas de contusão. tá dizendo de dinheiro, né? Você tá falando. Eu tô dizendo que é muito dinheiro para pouco futebol. O Tassiano não joga tudo isso. E outra coisa, para mim o Santos não ganha do Ceará hoje. Não? Não, o Ceará complica. Eu acho que ganha. Eu acho que vai dar peixe. Eu não sei, acho que não tem palpitão. Não tem, mas eu tô falando que vai dar Santos. Ah, mas eu acho que vamos 1-0 pro Santos, pronto. Vamos, peixe! Chegou a hora de falar do clássico de ontem. José Paz foi para a Arena Barueri e ele viu bem de pertinho a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Se liga. O que viram os 29.709 palmeirenses presentes na Arena Barueri, o novo recorde de público do estádio, foi a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Se tivermos este público e este clima, aproximamos-nos muito mais do Allianz e hoje sentiu-se isso. E como vocês puderam ver aí, nós não tivemos o Abel Ferreira na coletiva pós-jogo, porque o treinador português foi expulso por reclamação num lance envolvendo o Estevão e poupado da conversa com a imprensa pela diretoria do Palmeiras. O lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço, ou seja, nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos
As coisas tal como elas são. Isso posto, o Verdão começou o choque rei pressionando o tricolor, tentando abrir o placar já logo de cara, mas só foi assustar pra valer na primeira etapa aos 41 minutos, nesse canhão do Estevão. Quando a bola caiu no pé direito do Ferreirinha, defesa do Everton. A partir daí foram várias, inúmeras chances perdidas pelo Palmeiras, com destaque para esse balaço do Felipe Anderson pra fora. O Oscar, que voltou de lesão exatamente no choque rei, perdeu o cara a cara com o Everton depois de uma jogadinha trabalhada do São Paulo. Aí, praticamente no último lance do clássico, o Vitor Roque aproveitou o rebote do Rafael no chute do Felipe Anderson e fez o terceiro dele em 3 jogos. A arbitragem até invalidou o lance no campo por impedimento, mas o VAR, conferiu e deu gol pro Palmeiras. 1-0 e comemoração efusiva do elenco com o Tigrinho artilheiro. O nosso grupo é muito unido, muito trabalhador também, trabalhamos bastante com muita humildade e eu acho que é isso, é a força do nosso grupo, um ajudando cada um. Mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, trabalhas assim, ela vai entrar. Com esse resultado aqui na Arena Barueri, o Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro agora com 19 pontos. Já o São Paulo perdeu uma invencibilidade de 12 jogos e está pertinho da zona do rebaixamento. Si pretendíamos el triunfo, esas 2 o 3 que tuvimos en segundo tiempo, por una tendríamos que haber convertido. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que cuando nos enfrentemos más adelante, ahora sí podamos ganarle. O que vocês acharam do jogo? E aí, Xará? São a Paulo... vitória e a derrota. Então, esse paralelo, Michele, é o seguinte: o Zubeldia entrou para não perder, com medo de perder, né? Porque com 3 zagueiros e 2 laterais plantados lá atrás, são 5 zagueiros. Então ele limitou o time do São Paulo a se defender constantemente. Haja vista que no primeiro tempo, né, Xará, o Everton não trabalhou. Sim. Diferente do goleiro do São Paulo, né? Ele foi mais exigido. O Palmeiras teve, nem sei dessa estatística, mas o Xará sabe com certeza que a posse de bola do Palmeiras foi o quê? 90%. Porque o São Paulo não trocava 3 passes, já perdia a bola e o Palmeiras marcou em cima no campo do adversário. O Palmeiras é mais time. O Palmeiras não fez uma grandiosa partida, mas o São Paulo possibilitou o Palmeiras de vencer o jogo. Foi no final do jogo, sim, mas o Palmeiras criou outras boas oportunidades para poder fazer outros gols. Diferente do São Paulo. O São Paulo teve 2 chances com o Ferreirinha, chutou em cima do Everton, mas foi jogada perda de bola da defesa do Palmeiras. Eu acho que o São Paulo foi penalizado pela covardia do treinador. Eu estou vendo os dados aqui. Pode ver a posse de bola para você ver. Então, eu estou vendo a posse de bola até... No primeiro tempo. Aí tá geral. Primeiro aqui, tempo é 90%. Ficou 52-48 no geral. Mas, olha só, chutes a gol, 14-2 pro Palmeiras. Nossa. Escanteios, 10-1 pro Palmeiras. No primeiro tempo foi 57% de posse de bola. Então, aqui ainda pro segundo tempo deu uma equilibradinha, mas assim, o Palmeiras teve todos os números favoráveis a ele. Como é que joga futebol sem chutar no gol? Pois é difícil, né? E nas 2 vezes que o São Paulo criou alguma possibilidade, o Everton apareceu muito bem colocado, esperto no lance. E o Palmeiras, a gente já está acompanhando, né, de um tempinho para cá, reconstruindo um time. O Abel Ferreira, de novo, montando um Palmeiras forte, competitivo, com peças de reposição, saiu um, entra outro, o nível é mantido. Era isso que o Abel sempre queria. A diretoria demorou um pouquinho para fazer isso, né, para ele, agora conseguiu. De um tempo para cá. E o timing tá bom. E tá ótimo, Supermundial, né? ótimo, vai chegar voando no Supermundial, não significa que vai chegar lá para desbancar os grandes da Europa, mas de qualquer maneira vai competir. E chegando no mata-mata, a gente não sabe, futebol né, tem suas peculiaridades. E ontem o resultado do jogo acabou fazendo justiça à vontade que cada um teve de ganhar o jogo. Como o Xará falou, o São Paulo simplesmente entrou para não perder. Uma postura que não condiz com a grandeza de um São Paulo quando faz um clássico contra um Palmeiras. É clássico, gente. É um contra o outro. A história mostra que nem sempre quem é melhor ou está melhor vai ganhar o clássico. Quantas e quantas vezes a gente já não viu o time em pior momento ganhar um clássico? No clássico as coisas se igualam, os times se agigantam.
mas o São Paulo parece que não fez questão de se agigantar e competir num clássico. Ele se posicionou bem, marcou bem, tanto é que o Palmeiras só conseguiu fazer um gol nos acréscimos do segundo tempo, mas é muito pouco para um time que está quase na zona do rebaixamento. Não foi protagonista. De jeito nenhum. Né? Isso não é o Rafael aí, o Tressoldi é um belo zagueiro aí que o São Paulo tem que ficar com ele no meio do ano. Juan Tressoldi, né? É ótimo zagueiro, ganhou a posição de titular na minha opinião. E o Palmeiras criou chances, criou possibilidades, poderia ter ganho até com um pouquinho mais de folga. Né? Esse que é do Sassuolo, né? Exatamente. O Xará, Michele, quando se elogia um zagueiro, um goleiro... Por que será, né? É porque foi feia a coisa, né, gente? Porque o ataque não funcionou, porque o ataque não... Como é? 14 chutes a 1? 14-2 e 10 escanteios a 1. O destaque foi o goleiro, que não tomou mais meia dúzia de gol. Então, gente, num clássico, você ter só um escanteio a seu favor é um negócio meio bizarro. Michele, é o que eu tô te falando. O São Paulo tem mais time para poder jogar o que não jogou ontem. O treinador, ele engessou o time. Por isso o São Paulo perdeu. Se o São Paulo tivesse entrado de igual para igual com o Palmeiras, teria um outro resultado, porque o de São Paulo é um bom time. Agora entrasse acovardado, jogando por uma bola só, é muito pouco pro São Paulo. Já são 8 jogos de invencibilidade do Palmeiras contra o São Paulo. É verdade. Alexandre Silvestre está de volta para falar de Corinthians. Boa noite, Silveira. O sistema defensivo é uma preocupação da Fiel? E aí, Michele, tudo bem com você, querida? É uma preocupação da fiel torcida, é uma preocupação que foi da família Dias, que é da família Silvestre, Dorival Júnior e Lucas Silvestre, o filho dele, os dois que comandam o timão hoje. É uma preocupação dos corintianos, é uma preocupação dos jogadores, porque tudo bem, o Corinthians perdeu para o Mirassol nesse final de semana, fora de casa, 2-1, teve a cavadinha do Memphis, mas não foi isso que determinou a derrota do Corinthians, e sim, mais uma vez, o problema defensivo do Corinthians como um todo. Não estamos falando apenas da dupla de zaga, que também é um problema, até porque o Dorival, como o Ramon, ainda não conseguiu achar a dupla de zaga ideal, mas é o sistema defensivo como um todo. O Corinthians toma gol em quase todos os jogos. Eu vou trazer os números para você antes, mas antes dos números, vamos chamar para essa conversa o Maicon, meio-campo do Corinthians, que foi bem honesto, transparente nessa resposta ao falar do tema. A defesa do Corinthians como um todo, não só agora, nos últimos tempos. Isso é uma coisa que nos incomoda bastante, né? Acho que ao longo dos anos o Corinthians sempre foi uma equipe muito bem defensivamente, e nesse ano, infelizmente, nós estamos sofrendo bastante gols. É difícil falar de peça por peça, porque vem rodando e a gente não está encontrando uma solução. Mas eu tenho certeza que o professor tem um caminho que a gente vai conseguir trilhar melhor e vai conseguir melhorar esse aspecto. É claro que não é um problema só defensivo, acho que é um problema do grupo. Acho que tanto a parte ofensiva, a parte do meio campo, a parte defensiva vem falhando e a gente acaba estourando lá atrás. Mas é trabalhar e melhorar urgentemente, porque o Corinthians precisa sair dessa situação. É difícil falar porque a gente sabe que vem errando, a gente vem conversando, vem se cobrando e o erro se repete novamente. É claro que a cobrança existe bastante dentro do nosso vestiário referente a esses detalhes que infelizmente não está saindo da forma que a gente vem conversando. Mas sei que é difícil, eu sei que o momento nosso não é tão bom, mas a gente tem que ter frieza para conseguir trabalhar da melhor maneira possível para reverter essas situações pontuais que vem nos atrapalhando nos últimos jogos. Então é um quebra-cabeça a ser montado, né? Melhorar o sistema defensivo, que começa, como dizem os técnicos, os jogadores, é uma frase feita, né? Mas a defesa começa lá no ataque, na marcação, mas pode ser o sistema de jogo, pode ser também a capacidade técnica de alguns jogadores de defesa, a falta de proteção ao meio campo, é algo que tem que ser treinado, trabalhado, investigado, e o Dorival Júnior está tentando, junto com a comissão técnica, os jogadores, achar um caminho, mas é um problema que se arrasta desde o ano passado, repito, ou na época com a família Dias. Os números do Corinthians no ano, o Corinthians toma mais gol do que joga. Então, no total, são 33 jogos e 38 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, após 8 rodadas, o Corinthians já tomou 14 gols, ou seja, quase 2 gols por jogo. Na Sul-Americana, tem 4 jogos aí, tá capengando na Sul-Americana, tem jogo no meio de semana. O Corinthians jogou 4 vezes na Sula e tomou 4 gols. Então, é muito gol para um time que quer algo
em relação a título, principalmente. Volto já para falar mais desse Corinthians, problemas também extra-campo, questão da base, o Dinei, que estava lá na base, pediu as contas. Ó, Michel, eu peguei 4 dias de folga, aí 1 de atestado e 3 de folga, para descansar corpo e mente. No primeiro dia de Corinthians, eu já perdi o sono, mas já tem mais Coringão que joga quinta-feira, tem clássico no final de semana também pelo Campeonato Brasileiro e questões extra-campo, além da defesa. Tá descansado, revigorado, repaginado, com uma cara boa. Te vi lá no meio do mato, muito bem acompanhado. Tá com tudo para cobrir esse Coringão. O Corinthians faz isso com as pessoas, dá uma dor de cabeça, né, Alex? Mas essa defesa do Corinthians realmente inspira cuidados. O torcedor tá com muita dor de cabeça, parafraseando o que você falou, Michele, porque a defesa do Corinthians realmente toma muitos gols. O Silvestre falou muito bem aí que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, tomou 14 gols. Sabe quem tomou 14 gols no Campeonato Brasileiro também? O Sport Recife, que é o lanterna disparado da competição. E os dois são a segunda pior defesa, Xará, do campeonato, perdendo só para o Juventude, que levou 2 goleadas, então já tomou 20 gols do Juventude. Mas tirando essa aberração do Juventude e o Sport, que é o lanterna disparado, o Corinthians está se igualando ao que tem de pior no Campeonato Brasileiro em relação à defesa. E os números mostram isso, né? Então, gente, o Corinthians precisa realmente priorizar a questão defensiva para poder somar mais pontos e chegar a lugares maiores, tanto no Brasileiro como nas Copas em 2025. Senão, vai ficar pelo caminho em todas as competições. É que o Corinthians, o Dorival precisa ajustar o meio-campo. Porque o meio-campo não está dando a proteção devida para a defesa. É bem verdade que quando a defesa falha na individualidade, não é um problema com a culpa do meio-campo. Mas muitas vezes, Michele, o meio-campo não está protegendo a defesa. E o meio-campo, todo mundo sabe que é o coração do time. Então, por isso que muitas vezes a defesa é exposta e nessa exposição a gente vê as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus limites. Mas o meio-campo do Corinthians precisa proteger mais a defesa. E a cavadinha? Como eu disse ontem, foi uma irresponsabilidade. Ponto. Não se bate pênalti assim. Os gênios do passado não batiam pênalti assim. Por que o Memphis Depay vai bater pênalti assim? Agora teve alguém recentemente que tentou fazer isso? Quem é que foi? De um outro time que também tentou fazer um negócio desse? Quem é que foi? Time grande, diretor, me ajuda. Agora que a gente até falou isso, alguém que tentou bater assim, de levinho, que bateu meio dando uma paradinha. Quem foi? Mas não foi cavadinha. Foi o Rian. Foi correndo devagar pra bola. O Rian, mas ele fez. Não, o Rian fez. Não, mas teve um jogador realmente que perdeu no Campeonato Brasileiro. Mas não é que fez cavadinha. O Ferreirinha. Foi o Ferreirinha, mas não, tudo bem, não foi exatamente. Não foi a mesma... Mas foi no mesmo pacote. Não foi a mesma causa da perda do pênalti, né? Mas realmente... Você pode tentar fazer isso aí, quando o jogo tá 2-0 pra você vai lá pra dar um espetáculo pra torcida, mas não assim, sabe, 0-0, você precisa fazer um gol, um jogo difícil, tudo. Tanto o jogo era difícil que o Corinthians perdeu, né? Sabe quem não perdia esse gol? O Marcelinho Carioca. O Marcelinho fez alguns. E assim. Sabe quem não perdia gol também? O Miller. Né? O Miller não batia assim. Olha. Batia mais sério. O Djalminha fez alguns assim. Michele, esse gol não é sério, gente. Desculpa, eu gosto do Memphis, mas se eu tô jogando hoje no Corinthians... Você já me conta. Segura a emoção. Se o Miller tivesse jogando no Corinthians, ele vai falar já. Miller, se você jogasse no Corinthians, o que é que você companheiro ia fazer do Depay de no Corinthians diferente? Hoje, né? Não, a gente reunia só os jogadores, né? Chamava ele pra reunião e falava assim, ó, fera, como é que é? O Memphis chamava o Memphis na xixa? Sim, junto com outros jogadores, companheiros, né? Como é que é? Fala. Chegava e dizia assim, olha, você para bater um escanteio certo, você ganha bonificação. Você para jogar bola na lua ganha bonificação. Você para sofrer uma falta ganha bonificação. Além dos 3 milhões por mês. Perdeu. Agora você perde um pênalti desse, uma irresponsabilidade dessa que você comete, uma aberração dessa. Porque prejudica o time, né? Exatamente. Você tá de sacanagem? 0-0 tava o jogo. 1-0 ali mudava totalmente o quadro da partida. E do Corinthians, né? E eu falava assim, e a partir da próxima partida você não bate mais pênalti. Mas tem que ter. Agora, que ter, hein, pra falar tem isso. Tem esses jogadores no Corinthians? Tem que ter peito. Pra fazer isso? Tem que ter peito. Tem esses jogadores no Corinthians? Não, só tem jogador bonzinho.
Só sorridente. Não só do Corinthians. Não é só Ai, porque- tem só gente que quer ficar bem com todo mundo. Isso é qualquer time no Brasil, não tem mais esse tipo de jogador. Também. Pois é. O último dos remanescentes é o Felipe Melo. Felipe Melo. Oh, Esse é um bom líder. Esse é ótimo, maravilhoso. Segunda-feira é dia da gente conferir. Ó, o diretor vai colocar hoje a agenda da semana para você ficar por dentro de todos os jogos. Hoje, como você já viu, tem Santos e Ceará, 8 da noite lá no Allianz Do Parque. Peixe. Na quarta, pelo Paulistão Feminino, o Palmeiras encara a Ferroviária e o Santos, o Corinthians, duela também em Santo André. Santos e Corinthians Santo André, mas feminino. Na Libertadores masculina, o São Paulo recebe o Libertad, 9h30, no Morumbis, né? Na quinta, pelo estadual feminino, o São Paulo visita o Bragantino. Na Sul-Americana, o Timão encara o Racing às 7h. E por fim, na Libertadores, o Palmeiras encara o Bolívar também às 7h. Aí esse jogo, hein? Bom, Salazar tá chamando agora para falar mais um pouquinho do Santos. Tá contigo, Salazar. Olha só, Michele, agora a gente está do lado de dentro do Allianz Parque. A bola vai rolar aqui daqui a pouco, mas eu quero chamar a atenção para um problema que não é de hoje, rotineiro. Teve show ontem aqui no Allianz Parque. Ricardo Braga, mostra para eles como é que está ali atrás de um dos gols, onde normalmente fica a torcida organizada ou as torcidas organizadas. Não deu tempo de desmontar o palco inteiro do System of a Down, a banda que cantou aqui, a banda de rock and roll que fez um show aqui ontem à noite. Houve ali houve uma retirada parcial do palco, então vocês estão vendo aí parte da estrutura e assim ficará durante o jogo entre Santos e Ceará. Por isso, o ingresso para quem ficar naquele setor vai ser um pouco mais barato do que os demais. Além disso, os torcedores foram avisados e comunicados de que teriam visão parcial da partida. É realmente um novo normal aqui do Allianz Parque. Eu costumo dizer que tenho dificuldade de normalizar essa situação aqui, que o torcedor vem e tem algumas estruturas metálicas na frente dele ali para assistir a partida. Mas essa situação de agora, vou pedir mais uma vez para o Braga varrer aqui a imagem para mostrar que o Santos está preparando ali o aquecimento dos seus jogadores, colocando ali, montando a estrutura. Já teremos os jogadores aqui aquecendo no gramado sintético do Allianz Parque, e há uma expectativa porque o Santos anunciou que deve fazer algumas ativações de marketing e uma delas será com Neymar, que continua tratando uma lesão na coxa. Ele tem previsão de ficar à disposição do técnico Kleber Xavier no final deste mês ou no início de junho, mas hoje vai aparecer aqui no gramado para alguma ativação. Vamos ver como é que vai ser a recepção da torcida, porque já tem bastante gente incomodada. E do lado de fora de campo, Santos com um problema, Michele. A FIFA notificou o clube para fazer um acerto com o Arouca, clube de Portugal, do qual o Santos contratou o zagueiro João Basso. O Santos tem 45 dias para depositar cerca de 16 milhões de reais ao time português. Vai tentar recorrer dessa decisão, e a FIFA também já tem um processo pedido pelo Pedro Caixinha, também ali na casa dos 15 milhões de reais. Problemas para o Santos, que pode acabar sofrendo aquele transfer ban, Michele, quando o clube fica impedido de fazer novas inscrições de jogadores. Muito obrigada, Thiago Salazar. O Santos tá se complicando, né? Pois é, transfer ban, um atrás do outro, né? Às vezes o transfer ban faz bem para não ficar contratando jogador ruim, né? Mas de qualquer maneira o Santos precisa contratar jogador bom. O Santos precisa contratar urgente outra, precisa desembolsar 30 milhões. 30 milhões? 30 milhões. Senão o transfer ban... Aí o Santos não contrata... De reais, né? Poxa, mas 30 milhões de reais... Ah, você tem isso aí na conta de fazer um pix já agora para nós. O cofre do Santos... Do Neymar tá cheio, mas do Santos tá vazio. Do Santos tá furado. Palmeiras não tem muito tempo não para comemorar a vitória de 1-0 do Clássico. Na quinta, o Verdão já tem Libertadores. O José Paes volta para a tela para contar tudo da preparação do jogo. Pode rodar.
Fala, Mi! Beijo grande pra você, amigo. Um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Estou aqui na Academia de Futebol, dando início aí a uma pauta especial que todo mundo vai poder acompanhar na programação esportiva da TV Gazeta nos próximos dias, mas claro, falando agora um pouquinho sobre o dia a dia, o cotidiano do Palmeiras, que venceu ontem o São Paulo lá na Arena Barueri, pelo placar de 1-0. O Verdão é o líder do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, mas agora vira a chavinha, porque na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, bem pertinho aqui da Academia de Futebol, o Palmeiras enfrenta o Bolívar da Bolívia, rodada de número 5 da Conmebol Libertadores, Grupo G. Palmeiras super bem na Libertadores, em 4 jogos, tem 4 vitórias, já está classificado para as oitavas de final da competição pela 9ª vez seguida e vai em busca muito fortemente do tetracampeonato exatamente da Libertadores. E agora a expectativa é para saber qual time que o professor Abel Ferreira vai colocar em campo nesse jogo contra o Bolívar, já que o Palmeiras, repito, está classificado para a próxima fase, expectativa aí de que ele mexa nesse time mais um pouquinho, pode ser que coloque reservas, que vá com um time mesclado. A gente vai conversar muito sobre esse assunto nos próximos dias, claro, aqui no Gazeta Esportiva. Por falar em Abel Ferreira, expectativa também da renovação de contrato do treinador português, que tem vínculo atualmente com o Palmeiras apenas até o final deste ano de 2025. O empresário do Abel estará aqui no Brasil nos próximos dias para tratar desse tema e a expectativa é de que o martelo seja batido, a renovação seja assim concretizada depois do Super Mundial de Clubes da FIFA, que vai rolar agora, no meio do ano. Começa no próximo dia 14 de junho e termina no dia 13 de julho, lá nos Estados Unidos. Tá certo, Michele? Beijo grande pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente e até uma próxima. Obrigada, Zé. Diga, Alex. A semana do Palmeiras importante, né? Porque tem a Libertadores para tentar já ir encaminhando a melhor campanha entre todos os times, para ter aquela famosa vantagem de jogar em casa nos mata-matas da Libertadores até uma eventual decisão. Pode perder? O quê? Se perder, tá na frente ainda. Não, mas o São Paulo, por exemplo, tem 2 pontos a menos do que o Palmeiras. Se o Palmeiras perde um jogo e o São Paulo ganha, o São Paulo passa a ter melhor campanha. Então, para o Palmeiras, que tem um time assim, que está acostumado a jogar essa competição, gosta de jogar Libertadores, sabe jogar Libertadores, é legal ter a melhor campanha. Conseguindo fazer isso é bacana. E depois tem a sequência, que é o Bragantino fora de casa no fim de semana pelo Brasileirão, para tentar manter a liderança. Então, por isso que é uma semana importante para o Palmeiras e para o Abel. Tem uma pergunta. O Palmeiras está nessa grande fase na Libertadores, mas vai ter o Super Mundial. Aí o Palmeiras vai jogar Super Mundial, vai voltar cansado. E aí pega a Libertadores. Você acha que não vai dar uma queda no rendimento? Não vai voltar cansado, até porque o meio do ano nosso aqui, todos os times do Campeonato Brasileiro estão em plena forma. Física, técnica, etc. É final de temporada na Europa, né? Entendeu? Mas no futebol brasileiro não. Então não vai voltar cansado, né? Eu espero que não volte decepcionado, mas vai disputar o Mundial. Quando voltar, o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro. Vai estar em forma? Está bem na Libertadores. Até porque não é novidade pra gente, né? Todos nós sabemos que Palmeiras e Flamengo têm elencos maravilhosos. Mira, deixa eu falar uma coisa. Enquete com Carlo Ancelotti, até onde o Brasil vai chegar na Copa, o pessoal disse que nem se classifica. Fê, 61% dos votos. Que horror. E eu acredito que o Abel renova com o Palmeiras. Eu também. Último contato com o Silver imediato de primeiro grau. Tem 2 assuntos para agora, Silver. Mudanças na base e alerta, sinal de alerta no profissional. O que é isso? Bom, vamos lá rapidinho. Vamos começar pelo futebol. Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Corinthians tem o Racing quinta-feira no estádio Centenário de Montevidéu pela Copa Sul-Americana. O Corinthians tentando respirar e sobreviver à fase de grupos da Sul-Americana. Jogo contra o Racing no Uruguai. E domingo tem o Santos pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica. É hora de reagir. E o Hugo Souza, que assume erros quando falha individualmente, também tem moral para falar do todo. E ele cobrou geral. Vamos ouvi-lo. Acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor, repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende, que a gente precisa mudar o chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, a gente tem um elenco que não precisa passar por situações difíceis, né? E a gente precisa mudar o chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol, porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo, né?
O que a gente apresentou no jogo de hoje, o que foi apresentado no último jogo, está bem abaixo daquilo que a nossa equipe pode fazer. Então é a gente se cobrar, né? Se cobrar, dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar que eu preciso fazer de melhor. Cada um pensando um pouco mais nessa parte individual para que eu possa ajudar o grupo. Repercussão ainda da derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro fora de casa para o Mirassol no sábado à noite e no domingo o Dinei, ex-coordenador da base, Dinei, ex-jogador do Corinthians, tricampeão brasileiro pelo Corinthians, que estava na coordenação da base do Timão como funcionário terceirizado, entregou as contas publicamente. Ele poupou o presidente Augusto Melo, dizendo que confia muito no Augusto, agradeceu ao presidente, mas que não confia nas pessoas que tocam os processos da base corintiana, que tem muitas investigações. A própria Gaviões da Fiel andou divulgando, aí cobrando mudanças, ou colegas setoristas do Corinthians, até o Thiago Salazar, com muitas denúncias, mas o Corinthians postou a seguinte nota, agora a nota oficial do clube, do final da tarde. A atual gestão do Esporte Clube Corinthians Paulista manteve postura responsável e prudente, evitando julgamentos precipitados e aguardando a coleta de todas as evidências disponíveis antes de qualquer manifestação pública. Mas o Corinthians alega que não tem nada de errado na base nesse momento e o Dinei pediu para sair. Puxa vida, quanta coisa aconteceu. Cada dia, né? Confusão grande. E, a princípio, vamos poder abordar bastante esse assunto no domingo, no Mesa Redonda, porque o Dinei estará aqui com a gente. Ai, dá até medo de falar. Só se ele... O Dinei não é um cara ele vem. que afina. O Dinei é um cara que combinou, tem palavra e vem. E vai ser importante a presença do Dinei aqui. Ele vê lá o que ele vai falar, porque eu vi o que ele escreveu ali E só para dar um alerta, o Cleiton Xavier vem junto. Ex-Palmeiras. Vem também? Os dois convidados domingo, Olha que maravilha. Fala, Miller. Assim, claro que é estranho, né, o Dinei pedir demissão assim na base e tal. E ele elogiou muito o presidente do Corinthians, mas ele falou, tem muita gente aí que eu não tô gostando, não. Então, domingo a gente vai perguntar pra ele. Boa, e como? Esse entorno, por que você saiu? O entorno fez o quê? O que tá acontecendo lá dentro? Né? A gente quer saber. Né? Porque ele tem coisa pra falar. Já que ele externou isso? Ele tem coisa pra falar. Muito bom, bem. gente, ok, né? Ok. Segunda-feira é isso. Amanhã tem mais. Quarta, quinta, sexta, a gente tá juntinho aqui no Gazeta Esportiva. Obrigada, Miller. Valeu, Alex. Um beijo pra você. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.